Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast e no episódio de hoje já temos um novo líder no Brasileirão, Palmeiras. E com o Vitor Roque e o Tigrinho desencantando e selando a vitória para o Palmeiras. Também tivemos um jogão na Arena do Corinthians, mas cheio de polêmicas. Bom, para comentar disso tudo, não poderia estar sozinho, estão aqui comigo Lucas. Fala, rapaziada. E Thiago. Fala, galerinha. Pois é, temos um novo líder no Brasileirão. O Palmeiras é líder, venceu o Vasco em Brasília diante de 30 mil torcedores e o gol da vitória saiu através de uma falha da defesa do time carioca e o Tigrinho não desperdiçou na oportunidade e fez o seu primeiro gol pelo clube e um gol no momento decisivo, o gol da vitória. Primeiro gol do Vitor Roque depois de 12 jogos pelo Palmeiras. O último gol que ele tinha marcado havia sido contra o Real Betis, ainda em janeiro, contra o Barcelona, e depois disso só voltou a marcar agora. O Palmeiras, apesar da vitória, não joga bem, né? Nesses últimos jogos voltou a ganhar, mas ainda com um futebol muito pobre e pelo elenco que tem, espera-se muito mais. Porém, é líder do campeonato, na Libertadores vai muito bem e vai disputar o título até a última rodada. O Vitor Roque, ele começou se destacando muito no Cruzeiro, né? Aí o Atlético Paranaense, no meio da crise financeira do Cruzeiro, contratou ele. No Atlético Paranaense destacou muito, fez bastante gols e chegou no Barcelona com status de reserva do Lewandowski, né? Mas a verdade é que com o time desorganizado do Barcelona com o Xavi, ele não teve muitas oportunidades, né? E o Lewandowski fazendo seus golzinhos, aí ficava mais difícil para ele jogar. Aí foi emprestado para o Real Betis. Lá começou bem, se destacando, e depois perdeu espaço também. E o Palmeiras apostou alto, né? Apostou alto no Tigrinho, né? Postou no Tigrinho. Mas, falando sério, o que o Palmeiras espera dele é gols, né? Chegou o centroavante que muitos criticavam o Flaco e o Vitor Roque chegou para ser esse cara. Tava com dificuldades de adaptação, eu acho que é até um pouco normal. Mas é aquilo, né? Vai ter que correr atrás, porque o Flaco também não tá mal, apesar de ele sempre perde alguns gols, né? A torcida fica meio brava com ele, a torcida palmeirense. Mas ele tem feito seus golzinhos, né? Então, recuperou espaço com o Abel Ferreira, o Flaco, e o torcedor do Palmeiras tá nessa expectativa aí dessa caminhada pro Mundial, né? Apesar que tá disputando com o Flamengo, liderança, tudo, mas eu acho que o foco principal vai ser esse classificação na Libertadores, que está bem encaminhada, e o Mundial. E o foco vai ser já conseguir colocar, acho que o ataque, né, que todo palmeirense espera, que é o Paulinho de um lado, o Estevão do outro e o Vitor Roque centralizado, né, que é um baita ataque, né? Vamos falar a verdade, sim. Lógico, para competir com os times europeus é difícil, né? Muito difícil. Mas esse ataque aí, se entrar em forma, promete ser um dos melhores do Brasileirão. E eu tive a impressão também que o Barcelona só contratou o Vitor Roque porque o Real tinha contratado o Endrick, né? Não parecia que o Xavi queria muito a contratação do Vitor Roque, que ele iria utilizar o Vitor Roque. Então ele ainda passou por uns problemas pessoais também na Espanha, relacionado ao casamento dele. E tem a chance agora no Palmeiras de se reencontrar. E tem tudo para isso, porque o elenco do Palmeiras é muito forte. O Vitor Roque naturalmente vai ser municiado. Tem um bom treinador. Tem tudo para se reencontrar e ano que vem tem Copa do Mundo. Ele pode pensar também nesse objetivo de voltar a frequentar a seleção brasileira, jogar a Copa do Mundo. Tem tudo para se reencontrar no futebol, Vitor Roque. E falando de seleção brasileira, pegando esse gancho com o Palmeiras, Abel, atual técnico do Palmeiras, é um dos cotados a assumir o comando da seleção brasileira, né? Entre ele também está o Jorge Jesus, Carlos Ancelotti, e na minha opinião, o Abel seria um nome excepcional para o cargo, porque pelo tudo que já conquistou aqui no Brasil, um trabalho muito consistente no Palmeiras, muito vitorioso, todo mundo já reconhece o trabalho dele, ele não tem mais o que provar aqui em solo brasileiro. Mas não sei se ele aceitaria até por conta do que o Thiago citou. Tem o Mundial de Clubes, é o Super Mundial de Clubes, né? O Palmeiras já está classificado, vai jogar. E eu não sei se com todos esses clubes, né? Principalmente agora com mais europeus na competição, vai ser fácil. Mas o Palmeiras tem um time muito bom, muito forte.
pode dar trabalho. E nesses tempos de fim das piadas do futebol, quem sabe mais essa piada É. pode acabar em 2025. O Harry Kane já foi campeão alemão, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, Fluminense e Botafogo ganharam a Libertadores, quem sabe o Palmeiras não ganha o Mundial. E sobre a seleção brasileira, eu discordo um pouco. Eu acho que o Abel passa longe de ser o ideal. Até o Jorge Jesus, para mim, seria um nome mais adequado. Não que seja um técnico muito superior ao Abel, porém, pelo estilo de jogo, eu acho que me agrada mais o Jorge Jesus. Apesar de que, para mim, o nome ideal para a seleção seria o Klopp. Porém, acho que isso é muito difícil de acontecer. O Ancelotti também não acho que vá treinar a seleção brasileira. Essa novela vai e volta. É muito difícil saber o que realmente está acontecendo, se o Ancelotti quer sair do Real Madrid, se o Real Madrid quer liberar, se o Real Madrid quer pagar multa, se ele quer treinar a seleção brasileira. Então é difícil saber. Porém, entre os possíveis técnicos, né? Abel, Jorge Jesus, Felipe Luiz, Rogério Ceni, eu acho que entre esses o melhor é o Jorge Jesus, pelo estilo de jogo mesmo. Tem uma discordância de vocês aí, que o melhor nome possível eu já acho que é o Carlo Ancelotti mesmo. Eu acho que ele é um técnico que tá em fim de ciclo com o Real Madrid. Lógico, tem esse entrave de multa rescisória, de quem vai pagar, quem que vai abrir mão, porque ele não quer abrir mão, o Real Madrid também não quer pagar, e vai ficar essa queda de braço. Mas se vê claramente que o ciclo dele no Real terminou, né? Não vejo ele recuperando o time do Real Madrid. Então eu acredito que ele vai sair, mesmo se ele não for para a seleção brasileira. Falaram que ele tem uma proposta da Arábia, tudo. E que um empecilho também é que ele queriam obrigar ele a morar no Brasil, né? E ele não gostaria. Ele gostaria de continuar morando na Europa. E eu acho que é um dos menores problemas, porque ele pode assistir jogo de qualquer lugar do mundo que ele esteja. Hum, Então não seria necessário morar no Brasil, sabe? Talvez para entender um pouco mais a cultura e tal, mas nada que, sei lá, ficar umas 2 semanas aqui, depois voltar. Acho que esse não é um empecilho mesmo. O empecilho seria a multa. Mas eu acho que ele é o nome ideal, porque ele é um técnico agregador, né? Eu acho. Vocês vão achar até meio loucura que eu vou falar aqui, mas o perfil dele é parecido com o do Tite. E ultimamente foi o melhor que treinou a seleção nos últimos tempos. Pelo menos na minha opinião. Então eu acho que o Ancelotti ainda, lógico, tem mais conhecimento que o Tite, conhece, treinou clube europeu um monte de vezes, então tem um conhecimento maior, mas o estilo, né, de ser agregador de elenco, de saber conversar com os jogadores, você vê que os jogadores brasileiros do Real Madrid adoram ele, os outros jogadores que jogaram com ele também gostam muito dele. Então eu acredito que, e como é pouco tempo para ter a Copa do Mundo, para fazer grandes treinamentos, grandes revoluções, eu acredito que o Ancelotti ele é um cara que iria dar certo. Lógico, tem a dificuldade de negociação, né? Que é um técnico ganhou a última Champions League, por exemplo, né? Então é um técnico vitorioso e que não teria problema nenhum em barrar jogador, em vetar jogador. Ele, se eu acredito que ele iria negociar com a CBF para chegar com autonomia total. Que nem já se falou, por exemplo, que o Jorge Jesus teria sido vetado pelo pai do Neymar, que eu acho um absurdo, né? Ele ser vetado pelo pai de um jogador, porque o Neymar tem birrinha com ele, eu não gosto do Jorge Jesus, eu acho um tremendo de um absurdo isso. Mas, né, se tratando de Edinaldo, que tá perdido no comando da CBF, e mais o pai do Neymar e o Neymar, que a gente já sabe como funciona, né? Só ver no Santos como é que tá saindo aí a passagem do Neymar até agora, marcada por polêmicas e contusão. Mas, de fato, o Ancelotti seria, para mim, a melhor opção para a seleção brasileira. Esses são os movimentos nos bastidores, né? Eu não sei se o Edinaldo ouvir o nosso podcast aqui, acho que vai ficar mais indeciso do que já vai ter uma decisão tomada. O Brasil vai enfrentar o Equador daqui um mês e até o momento não estamos com técnico, hein? Complicada a situação da CBF. Bom, e para seguir com o Brasileirão, Corinthians e Internacional realizaram um show em Itaquera, um jogão. Corinthians venceu por 4-2. O Inter não venceu o Inter desde 2020 e o confronto, né, dos dois
campeões estaduais, deu Corinthians. Uma partida muito movimentada, uma partida em que o árbitro de vídeo no VAR trabalhou a todo vapor, né? E mais não foi o suficiente para atrapalhar o show do Yuri Alberto, que fez um hat-trick na partida e faz valer a lei que mais funciona nesse país, que é a lei do ex. Foi um jogão mesmo, Matheus, que nem você falou. Foi um jogo que desde o começo a atmosfera do estádio tava diferente, sabe? Dos últimos jogos do Corinthians em casa. Parece que a torcida tava com confiança no time, né? Pelo que a chegada do novo técnico, né? Apesar de ser pouco tempo e ele não ter tanto tempo para trabalhar, o time assim, parece que ele já mudou o ânimo do pessoal, né? Então, você vê o Corinthians mais vibrante, mais focado na marcação-pressão, tentando roubar a bola do Inter lá na frente. Então, você viu o Corinthians diferente, né? E nesse jogo o Yuri Alberto estava iluminado, né? Que nem como sempre contra o Inter, né? Ele adora fazer gol no Inter. Tava iluminado, tava com seu faro de artilheiro apurado e conseguiu fazer 3 gols, assim. E destacar a péssima atuação do árbitro, né? Se os dois times foram para cima e tentaram o gol e tudo, o árbitro foi muito mal, né? Parecia que ele tava olhando uma prova com consulta, sabe? Ele não marcava na hora, ele ia revisar, daí ele olhava, parecia que tava olhando no caderninho quando você faz prova com consulta na escola. Então ele tava assim, sabe? Sem certeza de nada. E acabou anulando 2 gols do Corinthians, né? O segundo foi uma falta clara do André Ramalho na frente dele. E ele deixou o lance seguir e acabou saindo o golaço do Memphis, mas ninguém. Como é que o juiz deixa passar um lance na frente dele, né? Que ele tava na frente Isso, do e lance, do lado. E isso ele não atrapalha conseguiu muito o marcar. jogo, né? Porque você quebra ali o ritmo dos jogadores, esfria o jogo, né? Um perigo até, né? Não, com certeza. E ele atrapalhou todo o ritmo, porque o jogo fica parado uns 5 minutos, até analisar, até o VAR chamar. Aí eles fazem aquela feira livre que fica dentro daquela cabine, que ninguém entende nada que um tá falando com o outro. Aí o juiz vai, analisa. Tanto que o jogo teve 14 minutos de acréscimo ao todo. Então, só no segundo teve 3 lances de VAR e esse lance e aquele do pênalti, é claro, o pênalti pro Corinthians, que foi o primeiro gol anulado é de interpretação, na minha opinião. O Mateuzinho chega junto, ele pega o cara e pega a bola. Aí tem que ver o que ele pega primeiro, se um é consequência do outro, se foi forte o suficiente para derrubar o cara. Então é um lance de análise. Eu até acho conveniente assim chamar ele para ele analisar. O juiz acabou marcando falta. Eu não marcaria falta, mas se a pessoa achar que foi falta e marcar, eu acho válido também, porque é uma questão de interpretação para mim. Não é aquele lance que você fala, falta clara, não foi nada. Então é válido chamar o juiz para. Só que isso vai pesando no ambiente do estádio, o juiz vai ficando nervoso, o juiz não marca na hora, então é complicado. E teve o lance que o Internacional reclama, que é a expulsão do Bruno Henrique, né? Que para muitos não foi falta para cartão amarelo. Eu acho que foi no limite. O juiz poderia dar ou poderia não dar. Ou é aquele lance que tá no limite. Se ele dá, ele não tá errado. Se ele não dá, fica aquele, deixa eu passar, na próxima você vai para fora. E o primeiro cartão para mim ele mereceu mesmo o cartão amarelo. Então fica nessa reclamação. Quem é do Inter vai falar que foi prejudicado, quem é do Corinthians vai falar que foi prejudicado. Mas de certo foi um jogão. E a única coisa que eu contesto assim nesse jogo de análise assim foi a substituição do Roger Machado e tirar o Alan Patrick, né? Que ele é o melhor do time, tirou ele no intervalo. Não sei se ele achou que 2-1 já tava meio que ganho o jogo ou se foi para O poupar para um Inter tem o próximo jogo da jogo. Libertadores, né? Mas E a situação do Inter não está das melhores, né? Acho que o Bahia é líder do grupo, é o grupo da morte. Acho que foi mais para poupar mesmo, na minha opinião. Mas parece que o próximo jogo é só na quinta, né? Eu achei que daria para ele continuar mais um pouco, pelo menos. E quando ele sai, o Internacional vira outro time, né? Perde o meia de ligação e deu azar ainda que foi expulso logo na sequência um jogador. Aí o Inter só teve o trabalho de se fechar e tentar segurar o resultado, mas não conseguiu. E apesar das polêmicas envolvendo a arbitragem, é um bom começo do Dorival, né? São 2 jogos, 2 vitórias.
Nesse jogo, obviamente, a expulsão impactou muito. Eu acho que foi correta a expulsão. Para mim, não teve nenhum erro capital da arbitragem, né? Os 2 gols, na minha visão, foram bem anulados. O pênalti para o Corinthians foi bem marcado, a expulsão foi bem marcada. E acho que também no Wesley, aquela possível falta do Yuri Alberto no Wesley, para mim também não foi nada. Acho que a arbitragem, tirando essas questões que o Thiago bem destacou, né? De precisar muito do VAR, de não ver alguns lances que estavam próximos a ele. Tirando isso, acho que a arbitragem não foi tão desastrosa assim. Não acho que influenciou tanto no resultado do jogo. Porém, o Corinthians mostrou algumas melhoras, né? O Dorival mudou algumas coisas no time titular, voltou com o Hugo na lateral esquerda, que não jogava há muito tempo, voltou com o Kaká na zaga. A defesa é o grande problema do Corinthians na temporada e ele tá tentando resolver. Nesse jogo, claro, tá enfrentando uma equipe muito forte, porém não parece que resolveu. O Dorival vai tentar colocar em prática o estilo de jogo dele, porém tomou 2 gols. Eu senti a defesa do Corinthians um pouco frágil ainda, porém é um começo de trabalho. Tirando isso, acho que foi um bom jogo do Corinthians, o Dorival mexeu bem, o Thales Magno entrou bem, o Coronado entrou bem. Ele optou por jogar com José Martínez e Ranielli. Para mim, só tem que jogar um dos dois. Eu acho que com os dois o Corinthians perde muito em qualidade no meio de campo. Para mim, o Bidon tem que ser titular. Porém, deu certo, venceu. Venceu em casa contra um adversário difícil, depois de uma derrota muito dura no Brasileiro. É um bom resultado para o Corinthians, está em 8º. E agora é focar na Sul-Americana, porque a situação do Corinthians na Sul-Americana é muito complicada. E foi o que a gente comentou, né, nos últimos episódios. O Dorival chega para arrumar a casa, essa é a missão dele. E como o Lucas bem falou, em 2 partidas ainda é muito pouco para analisar o trabalho dele, mas começou com o pé direito e tem tudo para dar certo. Falando agora da uma polêmica, o Vitão, zagueiro do Internacional, fez algumas acusações fortes envolvendo o Corinthians, envolvendo jogar em Itaquera. Mas eu não sei se isso foi o calor do jogo, a dor da derrota, né? Não sei se isso influenciou. Eu não acredito que, né, falando já das acusações dele, eu não acredito que existiu roubo nessa partida, e não acredito que exista é, roubo nesses confrontos que acontecem no Itaquera. Mas nós fizemos uma enquete no nosso Instagram. Inclusive, se você não segue lá no Instagram, Virada de Jogo PDC. E a gente fez uma enquete nos stories para ver o que o povo está falando sobre se eles concordam ou não com as acusações do zagueiro. E 75% disseram que sim, caiu em Itaquera, já era. E 25% votaram que não. Engole o choro e segue o próximo jogo. Pois é, Vitão, o povo tá com você, hein? Tá votando aí que caiu em Itaquera, já era, hein? Eu acho estranho, só um comentário. Eu acho estranho assim, porque se fosse, vamos ajudar o Corinthians. Por que anularam 2 gols do Corinthians, né? Não faz muito sentido isso. Então eu acho que eles são ruins mesmo, os juízes, cara. Eles conseguem errar pra todos os lados. Eles erram pra lá, pra cá, pra cá. Então vou discordar um pouquinho da galera aí. Vamos, galera. Vamos analisar sem clubismo aí. E eu acho que o Vitão deu essa entrevista mais para fazer média com a torcida do Inter, né? A gente sabe que existe essa rivalidade, a torcida do Inter odeia o Corinthians por conta de algumas polêmicas do passado. Porém, eu acho que ele deu essa entrevista mais para fazer essa média, para desviar o foco da derrota. Porém, ele mesmo fez uma partida muito ruim. A defesa do Inter foi muito mal. Então, eu acho que foi mais para tentar desviar o foco. É um exagero muito grande, né? Tentar dizer que existe uma conspiração para beneficiar o Corinthians. A arbitragem brasileira é ruim para lado A, para lado B. E a gente tem que aceitar isso ou lutar para melhorar a arbitragem. Ficar com esse tipo de teoria da conspiração, acho que não ajuda em nada. E alguém tem que avisar o Vitão que 2005 já passou. Não adianta mais chorar porque o Tinga caiu e o juiz não deu pênalti, ou porque o Corinthians roubou a Copa do Brasil do Inter. Já passou, não adianta chorar por isso, ficou no passado e vida que segue. Até isso, como o Matheus comentou, que o Inter, ele foi ajudado em outros jogos, o Corinthians foi prejudicado em outros jogos. Então é isso, cara. Eu acho que foi mais um calor do momento mesmo. Tava nervoso de ter perdido o jogo e jogo para toda hora, cheio de polêmica. É chato, cara. A gente
Ah, o VAR até que ponto ele tá fazendo justiça num jogo, parando o jogo toda hora, sabe? Ah, corrige isso, mas cada correção é 10 minutos, aí o jogador já perde todo o ímpeto, então é complicado isso aí. Eu acho que o único ponto que a gente concorda com o Vitão é em relação à renovação e melhora na arbitragem brasileira, que passa por um momento muito ruim, muito conturbado nesse Campeonato Brasileiro. Bom, para seguir, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem é o único invicto no Campeonato Brasileiro? Ah, essa é fácil, hein? Essa é fácil, hein? Esse aí é o time que mais empata no Brasileirão. Exatamente, é o time que não perde, mas também não vence. Esse é o São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo que chega à sétima rodada com 6 empates e apenas uma vitória, que inclusive foi no clássico, uma vitória muito boa no Morumbis, mas não convence. O São Paulo empata com o Fortaleza em casa no início desta rodada e a torcida vaiou o São Paulo. São Paulo que sofre que a gente até comentou nesses últimos episódios, que foi a questão da falta de jogadores se lesionaram, jogadores importantes se lesionaram. Agora com a volta do Lucas, o Lucas voltou no segundo tempo nessa partida, mas ainda fora de ritmo. Rian Francisco também entrou no final do jogo, que é um moleque que foi muito bem na base, campeão na Copinha, mas a molecada não está resolvendo jogos, até porque é difícil mesmo, molecada aí de base já enfrentar os carrascos do futebol brasileiro, né? O Fortaleza é um time muito organizado, time do Vojvoda. O São Paulo, inclusive, não ganha do Vojvoda. Acho que nunca ganhou do Vojvoda, ele no comando do Fortaleza. Mas São Paulo não ganha do Fortaleza desde 2020. Então, complicado, hein? Uma pedrinha no sapato do São Paulo, principalmente jogando em casa. É, o São Paulo que a gente vem comentando rodada após rodada, né? Muitas lesões no São Paulo, né? É um ano difícil pro tricolor. Já perdeu o Caleri a temporada inteira, que é a referência de ataque, apesar de não tava jogando bem, não vinha jogando bem, mas é o goleador, né? O André tem até suprido bem. Eu tô acompanhando os jogos do São Paulo, eu gosto da movimentação dele. Ele é um atacante diferente do Caleri, um atacante que se movimenta mais e também tem um faro de gol. Mas é aquilo, né? Se a criação não funciona, complica pro São Paulo. São Paulo não teve o Marcos Antônio, né? Nesse jogo, que vinha jogando bem. E o Enzo, que é um bom jogador, que tá jogando bem na lateral esquerda. Tá até surpreendendo e é titular hoje, né? No lugar do Enzo. Então, que o Wendel veio cheio de pompa, né? Da seleção, tudo, não conseguiu render no São Paulo ainda. E o Enzo Dias vem jogando bem. Então, é claro, tem desfalques, mas eu acho que o Zubeldia poderia tentar alguma coisa diferente, sabe? Eu vejo que ele sempre escala mesmo o time, assim, acaba tendo esse déficit de criação. Se não tá funcionando de um jeito, eu sou a favor do técnico mudar, tenta outra coisa. Ah, mas não tem um jogador assim, tenta outro esquema, tenta outro estilo de jogo. Eu acho que nesses fatos, assim, que, claro, teve a volta do Lucas, né? Que é um bom fator para o São Paulo, mas é aquilo, vai voltar aos poucos, ele tá sem ritmo, então, claro que ele é um jogador diferente, mas o São Paulo tem que começar a acordar no Brasileirão aí, somar umas vitórias. Esse negócio de ficar muito empate, fica complicado. Você acaba não chegando em lugar nenhum, né? E destacar também que o Ferreirinha perdeu um pênalti, né? Bateu muito mal o pênalti, né? Não sei se ele é cobrador, se tinha outro jogador para cobrar. Se o Luciano estava em campo, o Luciano é um cobrador melhor, né? Um cara que finaliza melhor. Não entendi o porquê do Ferreirinha bater. Mas é isso, mais um empate do São Paulo. O Fortaleza vem jogando bem no ano passado, mas nesse ano já deu uma diminuída no seu futebol, né? Fica. Não tá tão bem assim que nem foi o ano passado, então vem de uma sequência ruim também de resultados. Então o Fortaleza também veio me decepcionando um pouco nessa temporada. Eu esperava pelo menos manter o que eles fizeram na última temporada. E até agora não vem conseguindo isso. E uma informação importante, que até citando o que o Thiago falou dos pênaltis, o São Paulo só não está na vice-liderança por conta de 2 pênaltis perdidos.
O primeiro perdido pelo Caleri na primeira rodada do Brasileirão contra o Sport no Morumbis, e agora com o erro do Ferreirinha também contra o Fortaleza. Ambos os jogos terminaram 0-0. Se o São Paulo tivesse feito o gol de pênalti, estaria atualmente com 15 pontos, é, até acima do Flamengo na vice-liderança. Então, você vê, São Paulo sendo prejudicado aí por erros nas penalidades. Caleri errou um pênalti, que é um dos cobradores, e o Ferreirinha também não sei porque foi cobrar aquele pênalti. Até acho que para cumprir uma meta na internet aí, uma meta com algum apresentador, errou. Não fez o gol e prejudicou o São Paulo jogando em casa. O grande problema do São Paulo é na criação mesmo, né? Porque o sistema defensivo do time é muito eficiente. O São Paulo sofre poucos gols, porém, para vencer as partidas, só não sofrer não é necessário, tem que fazer gol também. E essa situação complica porque o São Paulo na próxima rodada enfrenta o seu rival, que é o Palmeiras, que vive em ótima fase, liderando o campeonato, e o jogo vai ser no Allianz Parque. Então, será que a invencibilidade do São Paulo vai cair logo contra seu arquirrival? Ei, torcedor São Paulino, eu não duvido disso. Muito provável que o São Paulo perca esse jogo, porque o Palmeiras vive uma fase melhor e a sua invencibilidade caia nas zoações dos palmeirenses. Agora falando de um paulista, de um clube paulista que vive pesadelos no Brasileirão, é o Santos. A gente também abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, nos stories, perguntando quais os temas que vocês gostariam de ouvir na gravação desse episódio. E o povo é maldoso, viu? Pessoal em peso pedindo para a gente comentar sobre mais uma derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. O Santos, que se comparado com o time que foi rebaixado em 2023, o Santos, em 2023, após 7 rodadas, somou ali 11 pontos e ocupava a nona posição. E em 2025, no campeonato atual, após 7 rodadas, o Santos só somou 4 pontos e ocupa a 19ª posição do Campeonato Brasileiro. Cara, tá feia a coisa. O Santos tem um novo técnico, que é o Kleber Xavier. A gente até comentou que ele teria uma montanha para escalar. A gente só não falou que ele escalaria sem equipamentos. E talvez com o retorno do Neymar, o time melhore, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos do clube da Baixada Santista. Mais uma derrota para o Santos, é o vice-lanterna do campeonato. E nesse jogo eu nem acho que o Santos tenha jogado mal. O Grêmio também vem num momento muito ruim, mas acho que o Santos jogou melhor que o Grêmio, porém perdeu. E nesse jogo, sim, eu acho que a arbitragem foi muito, muito mal. O Luan Pérez, para mim, deveria ter sido expulso. Acho que deveria ter sido marcado o pênalti para o Grêmio, porém o árbitro não marcou. O VAR sequer chamou para esses dois lances e ficou por isso mesmo. E agora resta saber quais contratações no meio do ano o Santos vai fazer. Precisa urgentemente de zagueiro, de lateral esquerdo, de volante. Tem um ataque muito bom, na minha opinião. Tem o Gabriel Bontempo, tem Soteldo, tem Neymar. Porém, lá atrás o Santos tem muitos problemas e vai precisar se reforçar, porque senão vai jogar a Série B ano que vem. O Santos, ele tá com uma dificuldade enorme na defesa, né? Que nem o Lucas falou. Defesa falha demais, entrega lances bobos, fáceis, muito, muito estranho o sistema defensivo do Santos, é muito defeituoso. E o goleiro do Santos vem fazendo ótimas partidas, né? Ele vem salvando o Santos e tomar mais gols aí. Gabriel Brazão é um dos destaques do campeonato aí, porque a defesa do Santos tá tenebrosa, né? O Gil, claramente, é difícil a gente falar isso, mas ele não tá mais em condições de jogar todo jogo, cara. Todo jogo titular, ele não aguenta mais, a idade pesa. Então, e aí mesmo assim ele ainda é o melhor zagueiro do Santos, mesmo com a idade avançada e fazendo umas besteiras aí. E o ataque do Santos, o que nem o Lucas falou, ele é bom, mas se a bola não chegar, não tem como, né? Então, a criação do Santos está muito defeituosa. Não sei se poderia tentar o Soteldo no meio, armando, tentar alguma coisa diferente, porque a bola não chega nos atacantes, né? E acaba
que o Santos não consegue criar grandes coisas. E concordo plenamente com o Lucas. Nesse jogo aí, o Santos foi muito prejudicado, o Grêmio foi muito prejudicado pela arbitragem. Pênalti claríssimo, e a expulsão, e o VAR não chamar o pênalti. Muito estranho, porque claramente tem uma alavanca, então não consigo compreender assim o critério. Ainda que no final fez-se justiça, né? Que o menino do Grêmio Oliveira acabou fazendo o gol. O Santos está com muita dificuldade mesmo. O Santos, se não abrir o olho, e eu acho que não adianta contar com o Neymar, porque nós não sabemos como ele vai voltar, quando ele vai voltar, em que condições ele vai voltar, se ele vai voltar e jogar 30 minutos e se machucar de novo. Não dá para contar com um jogador assim. Então, eu acho que o Santos, se o pouquinho que tiver de dinheiro, vai ter que ir ao mercado para trazer pelo menos uns 2 zagueiros e mais um meio ofensivo aí que até agora não apareceu pro Peixe. Entrando agora em outro jogo que foi decidido nos acréscimos, no final da partida, o Flamengo perdeu a liderança e ninguém acreditava que o seu algoz seria ali um velho conhecido, né? O ídolo do rubro-negro, que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ele aplica ali, né, um jogo que é aplicado pelos dois lados, a lei do ex. Um gol da Rascaeta pela equipe do Flamengo e o Gabigol entra já aos 43 minutos do jogo, tem um pênalti a favor do Cruzeiro, ele vai, cobra, erra e no rebote faz o gol e sela a vitória do Cruzeiro em cima do Flamengo, que inclusive tira a invencibilidade do Flamengo nesse brasileiro. É o velho conhecido do Flamengo atrapalhando a vida, hein, do clube carioca. Foi uma grande partida do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro conseguiu jogar melhor que esse Flamengo, que é um time muito forte. E eu já até tinha comentado em uns episódios atrás aqui que esse time do Cruzeiro tinha muito potencial. Tem um elenco forte, o Leonardo Jardim é um grande técnico e parece estar arrumando a casa, né? Nesse jogo, o Cruzeiro, desde o começo do jogo, pressionando lá em cima, marcando em linha alta, pressionando a saída de bola do Flamengo, principalmente pelo meio, né, que é o pilar da saída de bola do Flamengo, principalmente ali pelo Léo Ortiz, pelo Léo Pereira, com os zagueiros para fazer o time funcionar. O Cruzeiro pressionou a saída de bola, não deixou o Flamengo jogar, jogou melhor, com um golaço do Caio Jorge abriu o placar, e o Arrascaeta, que está iluminado, empatou o jogo para o Flamengo, é o artilheiro do campeonato. E no final ali o futebol foi cruel com o Flamengo. Um dos seus maiores ídolos aí, principalmente na história recente do clube, fazendo o gol que deu a vitória ao Cruzeiro e tirando a possível liderança do Flamengo do Campeonato Brasileiro. Esse final aí, como o pessoal fala, foi absoluto cinema, né? Porque o Gabigol entra nos minutos finais, que nem o Matheus comentou, sai um pênalti, ele acaba perdendo o pênalti e no rebote acaba fazendo, né? Então é loucura como o futebol é, né? E concordo com o Lucas, o Cruzeiro, eu não sei se o Flamengo achou que ia ser o meio campo mole do Corinthians, que foi na última rodada, mas o Cruzeiro entrou firme no meio campo, povoou o meio do campo, deixou o Caio Jorge lá na frente, e com o Wanderson, que corre bastante. Então fez muita dificuldade para o Flamengo. E o Flamengo não encontrou espaço no meio do campo. A criação ficou defasada, né? E mais uma partida. Ficou uma partida ruim do pessoal do Flamengo, principalmente do ataque, que a bola não chegava. E o Gerson mal, não conseguiu jogar bem esse jogo, apesar de dar uma assistência, né? Fala assim, deu assistência, mas jogou mal. O Flamengo acabou saindo derrotado, né? Destaque também para o Cássio, né? Que vinha mal, mas fez 2 defesas impressionantes no jogo. Então acabou salvando o Cruzeiro na defesa e no ataque o Caio Jorge iluminado, né? Jogando muito bem, recuperando o bom futebol. Desde que ele veio da Europa não vinha jogando bem no Cruzeiro, mas esses últimos jogos aí o Cruzeiro deu sinais de melhora, né? E destacar também o Léo Jardim. Não só pelo trabalho dele, que nem o Lucas comentou, mas pela coragem, né? Peitou o Gabigol, peitou o Dudu, botou os dois no banco. Dudu falou besteira na imprensa, ele foi lá, afastou, mandou rescindir o contrato, que não ia trabalhar com ele. Então é um técnico que tá com respaldo da diretoria e tem coragem, sabe? Não tem nada a perder, não fica refém de jogador que é medalhão, faz o que tem que fazer, então acho que ele merece muito dar certo no Cruzeiro. Só pela coragem dele de fazer coisas que nossos técnicos aqui abaixaria a cabeça e colocaria o Dudu mesmo jogando mal, por exemplo.
Então ele teve coragem e bancou a decisão e a diretoria foi junto com ele. Então achei bem bacana da parte do Leonardo Jardim de ter coragem de fazer o que é necessário pelo bem do clube. E foi recompensado essa vitória contra o Flamengo aí, que era o melhor time do Brasileirão, líder, invicto. Caiu a invencibilidade do Flamengo e com muito mérito do Cruzeiro. E atualmente o Cruzeiro assume ali a 4ª posição do campeonato e reforçando o que o Lucas disse, é um time que tem tudo para vir forte nesse campeonato e disputar títulos, né? O Léo Jardim tem um bom trabalho aí, tem um bom elenco, tem tudo para dar certo. E falando, concluindo em relação ao Dudu, o Dudu reincidiu o contrato com o Cruzeiro e vai continuar em Minas, só que agora pelo Atlético Mineiro. Lucas, quais foram os outros jogos desta 7ª rodada? Seguindo pela 7ª rodada, o Bahia venceu o Botafogo por 1-0 com o gol do Cauli, dentro de casa. O Fluminense venceu o Sport por 2-1, o Sport que é o lanterna do campeonato. O Fluminense está em quinto. E o Ceará venceu o Vitória por 1-0 e o Atlético Mineiro venceu o Juventude por 1-0. Movimentadíssima a 7ª rodada do Brasileirão. E fiquem de olho que na próxima rodada teremos clássico paulista. São Paulo vai enfrentar o Palmeiras fora de casa. Será que vai segurar a invencibilidade? O Bahia também vai enfrentar o Flamengo no Maracanã, onde o Rogério Ceni enfrentará o seu ex-clube. Bom, agradeço vocês por terem nos ouvido até este momento. Deixe seu comentário. Se a gente deixou passar alguma coisa, se a gente não falou do seu time, comenta aqui embaixo. Siga a gente no Instagram, @viradadejogo_pdc. Lá a gente vai estar fazendo essa interação nos stories, postando tudo sobre futebol nacional, europeu. E é isso, pessoal. Agradeço os integrantes do grupo. Até a próxima e falou!